Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Você que está aí mais uma vez nos acompanhando, e hoje o pastor Jeremias Vale de Santo Antônio da Platina vai trazer um assunto esclarecedor sobre o livro Pseudo Tomé. É isso mesmo, pastor? Graça e paz, tudo bom? Graça e paz, irmão Julinho, tudo bem? Como sempre, é um prazer estar aqui com o Prazer irmão. é todo nosso, uma alegria, uma satisfação, viu? Então, hoje nós vamos falar sobre o Pseudo Tomé. E por que esse livro não entrou no cânon das Escrituras? Bom, são vários motivos, mas vamos tentar ir por partes. Certo. Pseudo Tomé, ele é lardeado como em revistas de tempos em tempos a notícias sensacionalistas. Foi descoberto um manuscrito que vai abalar o cristianismo. O livro de Pseudo Tomé, Carta de Pseudo Tomé, ele é um daqueles manuscritos que os sensacionalistas tentam usar para colocar a fé histórica do cristianismo em xeque. E nós vamos ver o porquê. De tempos em tempos, quando revistas precisam vender ou alguém precisa aparecer nas mídias porque está perdendo notoriedade, encontram alguma coisa para criticar a Bíblia ou dizer que a Bíblia é errada ou que ela é incompleta. Com o Pseudo Tomé não foi diferente. Então, este manuscrito do Pseudo Tomé nada mais é do que uma obra antiga, de fato, mas não é de Tomé, embora alegue ser. O próprio autor alega ser. Não é do apóstolo? Tomé, não é. Vamos lá, por partes. Evangelho segundo Tomé, capítulo 1, versículo 1 diz: aquele que encontrar o significado destas palavras não provará a morte. Então, aquele que busca, não pare de buscar até que encontre, e quando encontrar, perturbar-se-á, depois maravilhar-se-á e reinará sobre o todo. Olha só, esses dois versos aqui do Pseudo Tomé já dizem de que forja ele saiu. Já dizem qual é a têmpera desse pseudo-evangelho. Por que pseudo? Primeiro porque ele se apresenta como de autoria de Tomé, o apóstolo. Ele vai dizer assim, são estas as palavras secretas que Jesus, o vivo, proferiu e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Agora, que palavras secretas são essas? O próprio Senhor Jesus ele vai dizer quando vão prendê-lo: tudo o que disse às claras e em público, nada ficou oculto. Então quer dizer que aqui já tem algo diferente. Primeiro, o que eu percebo aqui? Pelo tempo que esse livro foi escrito, e se sabe que ele foi escrito entre o século II e o século V. Então a parte final dele já é século V. Agora, se ele é entre o século II e o século V, de forma alguma ele pode ter saído da pena de Tomé. Agora, quem teria a intenção de escrever alguma coisa que se parecesse com a Escritura? Agora nós vamos atrás do escritor. Nós temos os gnósticos. Os gnósticos eram um grupo, uma facção herética que saiu do meio da igreja. Eles misturavam, eles faziam sincretismo do cristianismo com filosofias estoicas, com filosofias de religiões da Ásia, e eles então misturavam tudo e botavam um linguajar cristão. Para os gnósticos, a verdade ela não é aquela que está patente nas escrituras, mas é uma verdade mística, escondida, oculta. Subjetiva, podemos dizer assim? Por detrás das escrituras. Algo subjetivo. Exatamente, que tem que ser revelado. Uma verdade que nem mesmo os apóstolos de Jesus alcançaram. Por isso
é que esse livro já vai começar com uma frase nitidamente gnóstica. E é importante nós entendermos isso, irmão Julinho, porque a gnose, hoje, para nós, ela não representa problema algum. Mas para a igreja, até o século V, a igreja enfrentou problemas sérios com essa heresia, a ponto do apóstolo João escrever as suas cartas, o seu evangelho de João, e também 1ª, 2ª, 3ª João. 3ª João já é mais para repreender um presbítero, um pastor que estava se assenhorando da igreja. Mas o evangelho de João e a 1ª carta de João, elas nos servem para mostrar que João já estava combatendo o gnosticismo. Para o gnosticismo, a verdade ela é oculta, ela é misteriosa e só pode ser obtida através de rituais secretos. Então só pessoas iniciadas dentro do que eles chamavam de a alta espiritualidade poderia alcançar este segredo, esta verdade oculta. Então aqui agora já faz sentido do porquê esse pseudo Tomé iniciar dizendo as palavras secretas de Jesus. Então não é que Jesus tenha escrito alguma coisa e os apóstolos tenham omitido. Não. É que o autor que quer se passar por Tomé está ensinando a doutrina gnóstica, que não é cristã, e o apóstolo João combateu. Agora, no que consistia a doutrina gnóstica? Primeiro, um misticismo, né? Que somente alguns iluminados podem alcançar esta verdade por meio de vários ritos secretos. E um segundo ponto que aqui também vai aparecer depois, de que o corpo, ele é mau. Toda matéria é má. Então o corpo sendo mau, ele é uma prisão da alma. E Tomé vai apresentar isso. E essa é uma doutrina clássica do gnosticismo. Tanto é que o gnosticismo vai, inclusive, depois trazer a questão de que o corpo de Jesus ele não poderia ser um corpo físico real, pois a matéria é má. O espírito é bom, mas a matéria é má. Então Jesus não pode ter vindo em um corpo físico. Verdade. E João já vai dizer o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo, verso 14, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João já está combatendo, cortando na raiz a pretensão da gnose, já no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, para advertir a igreja. Agora, nós ainda podemos prosseguir, né, irmão Julinho? Então, já sabemos de que época foi quem está por trás da escrita. Mas por que ele colocou o nome de Tomé? Na Bíblia, nós temos os autores bíblicos. Agora, se alguém quisesse que a sua obra tivesse aceitação, ele iria plagiar o nome, ele ia pegar o nome de um autor muito conhecido e escrever alguma coisa se passando por ele, para que a sua obra tivesse saída, aceitação no meio do grupo que ele pretendia. Então, o autor gnóstico sabia que os cristãos jamais iam assumir nada que fosse da gnose, porque o apóstolo João já havia combatido eles. Então eles, para ensinar as suas doutrinas heréticas, antibíblicas, eles procuravam nomes de discípulos ou apóstolos de Jesus para se passar por eles. Mas não deu certo. É patente, é muito claro que aquilo que nós lemos é a Escritura. Afinal, como nós sabemos que alguma coisa é Escritura ou não? Então, esse é um dos motivos desse livro não estar nas Escrituras, na Bíblia, no caso. Isso, é um dos, porque existem muitos outros. Né? Inclusive... Porque a palavra de Deus é inspiração, é inerrante. Inerrante. Não pode haver contradição nas Escrituras. E existe contradição nesse livro aí. Muitas. Existem muitas contradições. De ideias, inclusive, racionais. Não há racionalidade no livro.
Certo. do pseudo Tomé. Aí, quando pessoas que conhecem pouco de história, conhecem pouco de teologia, conhecem pouco da Bíblia, encontram coisas que são apresentadas como se verdade fossem, aceitam sem ao menos questionar. Então, não é algo que surgiu do nada. A igreja não escondeu o livro de Tomé e agora alguém trouxe ele. Não. A igreja já havia rejeitado isso há muito tempo. Há muito tempo. Porque é um livro esdrúxulo, é um livro herético, é um pseudepígrafo. Isso quer dizer, é um livro de um autor que usou de má fé, se passando por Tomé, não sendo, é um apócrifo. Isso quer dizer, é um livro que não tem autoridade bíblica, né? E como nós vamos saber isso? Agora nós vamos para a Bíblia. Pastor, e esse livro é bem famoso, muito comentado. Muito famoso. Os estudiosos comentam muito sobre famoso. esse livro aí, né? Exatamente, ele é muito famoso, porque ele é um dos livros usados. Por exemplo, existe uma escola chamada Escola das Fontes, da teoria, né, da teoria das fontes, teoria Kelly, né, fonte. Eles usam uma falácia, um argumento falso de que a Bíblia, o Novo Testamento que nós temos, ele se baseia em fontes ainda mais antigas. Por exemplo, o Evangelho de Marcos se baseia num proto-Marcos, né? Num proto-Marcos. E o que aí seria isso? Seria um livro de ditos de Jesus, no qual a igreja desses ditos foi montando uma história. Aí os teólogos liberais que procuram a fonte, né, da teoria eles tentam tirar o que eles acham que foi a igreja que montou, como quem descasca uma cebola, tentando tirar camadas e tentar descobrir quais são os ditos verdadeiros de Jesus. E então aí é que eles começam a rejeitar muitas histórias, porque na cabeça deles isso não pode ter acontecido de fato. Mas é um preconceito, o preconceito do antissobrenaturalismo, né? E aí eles vão tentando tirar para chegar nos ditos diretos de Jesus. Aí é que entra o livro do pseudo Tomé. Porque o pseudo Tomé, ele é um livro que, segundo ele está posto, são palavras de Jesus, ditos de Jesus, tal qual os teólogos ou quem advoga a teoria das fontes acredita que eram os primeiros, dos quais a igreja se assenhorou para escrever a história sobre Jesus. Né? Então, por isso que esse livro é tão caro, é tão importante para eles, porque ele é como se fosse um argumento de prova para dizer, antes havia realmente uma fonte dos ditos de Jesus, um evangelho anterior, ou no qual o autor de Marcos se baseou para rechear a história. Por isso é importante a gente estudar, entender um pouco, para refutar essas ideias, essas heresias, né, pastor? Exatamente. Então isso se baseia tanto no argumento da história. Então, historicamente, nós já sabemos que esse livro do pseudo Tomé, ele não é da época, então ele está fora do período testemunhal, ele não vem da pena de Tomé. Nós já vimos que ele é gnóstico pelo próprio início dele. E a Bíblia fala uma coisa: se alguma parte contradiz outra, ou uma revelação posterior, um dito posterior, ele contradiz os ditos originais da Bíblia, tem que acender um sinal de alerta, porque isso muito provavelmente ou é de origem humana, uma heresia que é fruto do desejo humano de rebelar-se contra Deus e engrandecer o seu nome, como foi no caso do pseudo Tomé, ou também uma fonte demoníaca, certo, para tentar
tirar o foco da pessoa de Jesus e da centralidade da obra de Jesus na cruz. Viu, pastor Jeremias? Muitas pessoas, estudiosos, alguns teólogos, eu não sei qual a linhagem, que vão dizer que há contradições nos evangelhos. Ah, sim. E, como eu disse ali, um pouco de história não é bom. Uhum. Mas um bom conhecimento de história é. Um pouco de teologia não é bom. Mas um bom conhecimento de teologia é bom. Mas agora eu não preciso ser teólogo para saber que, se a Bíblia tem contradições, então ela não é a palavra de Deus. Uhum. Porque Deus não erra. E a sua palavra também não pode errar. Então, se a Bíblia contém erros, descarte ela, porque ela não serve como padrão para aferir o que é verdadeiro. E como explicar um texto num evangelho e no outro está um pouco diferente? Ah, era 2 coxo, era 1, né? No caso do cego, Bartimeu, né? Como explicar isso? Então, vamos lá. Aí existe a questão de que a Bíblia não tem contradição. Ponto 1. Se ela não tem contradição, como explicar, por exemplo, a situação do Bartimeu? Uhum. Jesus, ele cura Bartimeu na entrada ou na saída da cidade? Essa é a questão, não é? Uhum. Porque um dos evangelhos na entrada, outro diz na saída. Ao sair ou entrar. E outros dizem, né, não sei o qual, que fala que é 2. Então, agora, quantos cegos também eram? 1 ou 2? Isso. Né? Primeiro, cidades antigas, não imagine cidades como metrópoles como temos hoje, com várias ruas, urbanismo e tudo mais. Não, a cidade, e há muitas inclusive, eu conheço muitas cidades que têm uma única rua principal. E a mesma rua ela serve tanto como entrada como saída. Agora, sim. dependendo do ponto de vista de quem escreve, está saindo ou Certo. está entrando. Aí é o ponto de vista do escritor. E que não deixa de estar certo, não deixa de estar correto, ele está certo ao afirmar. Uhum. Porque dele entrando, está entrando, se entra por ali. Por exemplo, está saindo, Ibaiti, está saindo. tem gente que fala entrada, né, que vem de Figueira, saída para Figueira. Exatamente. E aí complica tudo. Está errado quem fala assim? Não. Não, cada um tem o seu ponto. Porque existe um ponto de referência. Agora, Sim. eram 2 ou era 1? Certo? Bom, eram 2. Mas por que um é citado? É porque ele foi notado. Uhum. Ele deu ênfases. Então, o autor, ao escrever, um foi mais detalhista, ao dizer, havia 2. Uhum. Agora, um já disse, 1 estava lá. Eram 2 ou era 1? Eram 2. Agora, um deles se sobressaiu, e foi o que apareceu na história. Outro, Que é algo normal. normal, natural. Quer um outro exemplo? A morte de Judas, por exemplo. Ah, é né? isso mesmo, a morte de Judas também. Então, Judas, afinal, suas entranhas se derramaram ou ele se enforcou? Alguns céticos dizem, olha, aqui há uma contradição na Bíblia. Agora, Em Atos não lembro, em uma passagem fala que, né, ele se precipitou. isso, precipitou-se e suas entranhas se derramaram e foi visto, né? Outra diz que ele foi e enforcou-se. Uhum. Pois bem, como nós conciliamos isso? É um erro das escrituras? Não. As duas coisas aconteceram. Como? Agora, nós temos na história a questão de que Judas, ao enforcar-se, ele enforca-se exatamente próximo a um local onde havia uma pedra, né? E um barranco, ou aqui um penhasco, como alguns dizem, talvez 10 metros de altura, talvez 15, né? E ao enforcar-se, dada a fraqueza do galho onde ele se enforcou, o galho quebra e ele cai e se derrama. Agora, qual dos dois errou? Ou melhor dizendo, qual dos dois acertou? O que diz que ele se enforcou? Tá em Mateus e Atos, né? Isso. Ou aquele que diz que as suas entranhas se derramaram?
os dois estão corretos. Então, se você pegar os dois, você vai ver que a história ela se completa, não é uma contradição, mas um complemento, onde um completa o outro. E então nós temos a história completa e real. Então a Bíblia, ela, ao invés de se contradizer, ela se completa. Que interessante. Como os ditos... Eu não soube responder para a pessoa que me perguntou. Assim como os ditos da cruz, né? O que estava escrito no títulos, por exemplo? Aquela placa que ia sobre a cabeça de Jesus na cruz. Porque alguns falam, este é Jesus Nazareno, esse é o rei de Israel. Né? Logicamente, se nós pegarmos os evangelhos sinóticos, nós vamos ter a frase completa, que é: este é Jesus Nazareno, rei dos judeus. E é importante porque tem uma coisa ali, irmão Julinho. Os judeus não queriam que fosse escrito daquela maneira. Porque se você traduzir aquilo de forma a colocar no hebraico, e estava em 3 línguas, né? E você pegar a primeira letra de cada frase no hebraico, você vai encontrar ali a palavra, né, as vogais do nome de Deus. Yahvé está ali. Por isso os judeus não queriam que fosse escrito dessa maneira. Mas isso é encontrado quando você lê os evangelhos sinóticos. Ou seja, os evangelhos sinóticos, eles têm um mesmo olhar, por isso é sinóticos. E eles se complementam, trazem detalhes que outro não trouxe. Não se contradizem, mas se completam. Agora, o pseudo Tomé não tem nada a ver. O pseudo Tomé, na verdade, ele se contradiz. Ele não se complementa, ele se contradiz. Quer um exemplo? Olha só. Vamos pegar o pseudo Tomé. Aqui, estou com ele aqui. E vamos para o último verso dele. É interessante que os que defendem o pseudo Tomé, eles passam por cima de um preconceito que o pseudo Tomé revela que é próprio da época dele. E um preconceito que Jesus jamais teria. Por exemplo, quem foram as primeiras pessoas a anunciar a ressurreição de Jesus? As primeiras pessoas foram as mulheres que foram no túmulo. Nem foram os apóstolos, mas as mulheres que foram no túmulo. Então Jesus jamais iria desvalorizar as mulheres. Né? Agora, o pseudo Tomé já desvaloriza. Né? Exatamente. Não entra na cabeça deles a mulher, aquela coisa toda. Exatamente. Né? Ou seja, um autor humano cujo espírito da época está imbuído em seu coração, iria escrever segundo o espírito da sua época. Certo. O que com Jesus não acontecia. Ele é o Senhor acima do tempo, atemporal. Olha só. Acima de ideias e de tudo mais. Acima de tudo. De todas as coisas. Exatamente. Né? Ó, verso 112 diz assim: disse Jesus, ai da carne que depende da alma, ai da alma que depende da carne. Afinal de contas, o que depende de quê? Aí, aqui temos a questão de que a carne é má e o espírito ou a alma não pode depender do corpo. Ou seja, o corpo é mau, o corpo é ruim. Agora, se o corpo fosse ruim, por que Deus fez o homem do pó da terra? E por que seria o templo do Espírito Santo? Exatamente. É frágil? Mas... Por isso é considerado de barro. Mas não é mau. Aí é que tem a questão. Ele se decompõe, sim. Ele se deteriora, sim. Mas ele espera a transformação. 1 Coríntios 15. Né? Um corpo glorioso. Porém, este corpo... Tanto é que ele não é mau, que ele será ressuscitado num corpo glorioso, mas um corpo físico. De que maneira? Semelhante ao corpo de Jesus quando ele ressuscita. Por isso Jesus é chamado de a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso. Tá? E o pseudo Tomé, no verso 112, está dizendo o que ele é. Basicamente o que ele é. E ele é gnóstico. E o versículo 114... ainda diz mais um pouquinho, ele é preconceituoso, coisa que Jesus não era. Olha o que ele diz. Simão Pedro disse-lhe, que Maria saia do nosso meio, porque as mulheres não são dignas da vida. Para aí, Pedro disse isso? Bom, essas são palavras colocadas na boca de Pedro pelo
pseudo Tomé. Pedro não disse isso. Capaz, Pedro nunca diria uma coisa dessas, né? Agora, disse Jesus, o pior está aqui, não foi o que este cidadão atribui a Pedro. O pior é o que ele atribui a Jesus. Olha só, ele diz assim, vede, que eu me encarregarei de fazê-la homem, para que também ela se torne um espírito vivo, semelhante a vós, homens, pois cada mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Meu Deus. Então, nós vemos aqui mais uma aberração do que se chama de evangelho do pseudo Tomé, ou evangelho da infância, né? E tem uma influência, assim, notória na mente de muitas pessoas esses escritos aí, né? Exatamente. Tem uma influência, assim, grande. Uma grande influência. Muito grande. Mas ele, como eu disse, esse é um evangelho espúrio. É um evangelho que não é, de fato, bíblico. Não saiu do apóstolo Tomé. Não. Quem incentivou a escrita desse evangelho foram os gnósticos, dos quais eles tinham crenças que eram pagãs, que eram ideologias próprias de uma época, e foi escrito com o intuito de enganar os cristãos. Mas por ele mesmo já se vê que ele contradiz os ensinos de Jesus, ele contradiz o ensino dos apóstolos, e ele já se coloca numa categoria de palavras ocultas do que Jesus disse. Ou seja, é como se somente os espirituais pudessem entender aquilo que Tomé escreveu, quando na verdade é apenas mais uma aberração. Verdade. A título de estudo, para quem gosta de estudar bastante, Pastor Jeremias, tem alguma importância esse livro aí? Bom, a título de estudo, só para quem deseja conhecer um pouco mais de como eram as heresias ou seitas do período da Igreja Antiga, tá? Do período até o século V, por ali, tá? Do qual Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, ele cita muitas heresias e muitos grupos heréticos que se separaram da igreja ou foram excluídos da igreja ao longo do tempo. Os gnósticos são apenas um, existem inúmeros. E eles cumprem aquilo que João diz na sua segunda carta de João. Eles saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos, para que ficasse evidente que não eram dos nossos. E, para finalizar, uma palavra aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, nos diz o seguinte: mas, ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, pregue a vocês um outro evangelho, diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Verso 9. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. E a palavra anátema aqui é maldito ou amaldiçoado. Ou seja, o evangelho de Tomé é um outro evangelho, diferente da Bíblia, portanto, maldito. Não coloque alguma coisa maldita como norteador da tua fé. É interessante a gente perceber os sensacionalistas para ganhar, como o senhor falou no início, notoriedade, essas coisas, ganhar visualizações e tudo mais. Eles falam, agora você vai saber a verdade. E não sei o que, papapá. É sempre assim. É sempre assim. Quando, na verdade, eles estão trazendo algo que a igreja já combateu, algo que já está carcomido pelo tempo, está empoeirado e que a igreja já se livrou desse tipo de besteira há séculos. Louvado Então seja Deus, né? quem vem trazendo essas coisas, descobrimos a roda, está tão atrasado, está com pelo menos 1.800 anos de atraso. A igreja, ela segue marchando, pois Jesus disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a verdade, ela é absoluta, ela não é subjetiva, como
como muitos acham, né? Ah, isso é subjetivo, não sei o quê. A verdade, ela tem que se basear sobre fatos, fatos concretos. E fatos concretos nos demonstram o que é erro e o que é certo, o que é verdade e o que é mentira. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Julinho. Por sua valiosa contribuição com o nosso canal. Isso muito nos enche de alegria. Vir de Santo Antônio da Platina, uma cidade, né, mais ou menos quase 70 quilômetros aqui da nossa, e o pastor sempre que pode estar presente aqui. Então, para nós, pastor, é um motivo de alegria. É um privilégio sempre ter a sua presença aqui, e também o seu carinho, a sua amizade, né? E compartilhar com a gente o seu conhecimento. A gente sabe, né, que você é um estudioso mesmo, né? Inclusive, convidar o pessoal que ainda não adquiriu, aqueles que ainda não adquiriram o livro Jesus e a História, né? Grande oportunidade aprender um pouquinho mais sobre a história e sobre isso que nós estamos falando hoje aqui também. Exatamente. Então, o livro ele está disponível na Amazon. Na Amazon. Né? Então, você pode procurar lá na Amazon, tem o e-book, né, para versão Kindle, e é o livro digital, ele está um valor bem acessível. E o físico, para quem gosta de pegar no livro mesmo. E o livro físico. Como eu. Então, também dá para comprar na Amazon, está disponível lá, e também dá para comprar diretamente comigo. Eu vou deixar na descrição Ok. o link da Amazon e também o seu contato. Então, os irmãos que estiverem nos acompanhando, você que ainda não adquiriu o livro Jesus e a História, do pastor Jeremias Vale, quero dizer para você que vale muito a pena, hein? Muito sensacional. obrigado. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe, viu? Valeu, pastor. Amém. Um grande abraço, fica na gloriosa paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Palavras de Fé. Amém. Tchau, tchau.